Em 1994, o reabastecimento voltou para a Fórmula 1. A categoria andava preocupada com o crescimento da popularidade da Indy nos Estados Unidos e mundo afora, e resolveu copiar de lá algumas coisas que movimentavam bastante as corridas americanas. Em 93 veio o Safety Car e em 94 voltamos então a ver a possibilidade de estratégias envolvendo combustível na Fórmula 1. Proibido desde 1983, a ideia era apimentar a disputa com maior variância. E logo na primeira corrida com o reabastecimento de volta no Grande Prêmio do Brasil de 1994, Senna e Schumacher vinham em primeiro e segundo. O brasileiro parou, o alemão também, o alemão saiu na frente. De imediato todo mundo pensou, Benetton reabasteceu com menos gasolina porque usa um motor V8, a Williams V10, então eles fizeram o mesmo trecho com menos combustível. Até faria sentido. Mas com o avançar do campeonato, coisas esquisitas foram acontecendo e começou a crescer a suspeita de que a Benetton estava fazendo alguma coisa esquisita no reabastecimento. Mas o que? Não havia nada de anormal, as bombas de reabastecimento eram padrão, fornecidas todas elas pela mesma fabricante. Até que, em Hockenheim, Jos Verstappen, pai do Max, vai aos pits e a gasolina espirra longe e cai em partes quentes do carro, freio, escapamento e etc. E tudo vira uma bola de fogo. A FIA então manda recolher a bomba de reabastecimento da Benetton, faz uma inspeção pós-corrida e detecta um filtro estava faltando. E a ausência desse filtro travou a mangueira aberta. Sem esse filtro, a mangueira conseguia injetar de 15 a 20% mais gasolina no mesmo intervalo de tempo do que quem usava o filtro. O tema só não escalaria para uma desclassificação sumária da Benetton de todo o campeonato de 94, porque na véspera do julgamento a equipe Larousse avisa a federação. A Benetton conseguiu uma carta da fabricante das bombas instruindo a remoção do filtro para a troca e limpeza do equipamento. E eles vão dizer na audiência que simplesmente esqueceram de colocar de volta. Aí a situação embola e o tema terminaria numa multa. Nos anos 90, algumas equipes de Fórmula 1 foram pegas num engenhoso esquema de produzir largadas perfeitas para seus pilotos. Basicamente, um dispositivo emitia um bip sonoro exatamente 0,2 de segundo antes das luzes se apagarem. E aí você pode estar se perguntando, mas como saber a hora da largada? Pois é, descobriram um jeito. Ao longo do tempo, alguém atento e perspicaz observou que em todas as largadas, antes das luzes se apagarem, exatamente um determinado tempo antes, um bip sonoro aparecia. Esse bip era um sinal de rádio do diretor de prova comandando as luzes do semáforo. E era sempre o mesmo intervalo. Apertava o botão, vinha o bip, X segundos depois, toda vez os mesmos X segundos, apagavam-se as luzes. Daí pra frente ficou fácil, se o ser humano leva 0,2 ou 0,2 de segundo para reagir, a gente programa um bip para pulsar no ouvido do piloto 0,2 segundos antes das luzes se apagarem e teremos sempre largadas perfeitas. Porque ele não precisaria mais esperar as luzes se apagarem para então reagir ao semáforo. Ele já estaria reagindo ao bip antes das luzes se apagarem e, portanto, em vantagem com relação ao resto. E como descobriram isso? Pois é, ninguém saiu falando, mas a FIA desconfiou que as mesmas equipes sempre tinham as melhores largadas. Então eles mudaram o software, que dali para frente começou a disparar intervalos aleatórios para cada largada. E logo na primeira, pegaram todo mundo. O resultado foi que os pilotos das equipes que tinham o dispositivo foram pegos de calça curta, porque o bip pulsou no intervalo esperado nos seus ouvidos. Eles partiram, mas a luz não tinha apagado. Todo mundo foi pego então com o famoso batom na cueca.